Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dermiprosa, nosso podcast sobre dermatologia e muito mais. Eu sou Raíssa Pinheiro. Eu sou Luciana Gasques. E eu sou Gabriela Giraldelli. Bem-vindas a mais um episódio. O episódio de hoje é um episódio em que a Raíssa vai contar pra gente toda a trajetória dela, de médica até dermatologista. Conta pra gente, Raíssa, em que momento da sua vida que você falou pela primeira vez, eu quero fazer dermatologia? Eu falei, assim, eu sempre quis ser médica. Desde que eu era criança, eu estudava numa escola que era ali do lado do São Mateus, então eu ficava muito dentro de hospital. Eu gostava de lanchar na cantina, assim, eu sempre gostei muito do ambiente hospitalar, então eu sabia que eu queria fazer medicina. E aí chegou uma fase da minha vida, mais ou menos adolescência, assim, uns 12, 13 anos, comecei a ter muita acne, comecei a ter estria, e tal. Minha mãe me levou numa dermato, que era lá dentro, que ela é até colega hoje em dia, que é a doutora Alexandra Salles. E eu me encantei muito pela rotina, me encantei pelo consultório. Falei: "Eu quero ser médica, eu quero ser médica disso aqui". Então, a partir daquele momento, assim, na minha cabeça nunca teve outra opção, era fazer medicina e depois fazer dermatologia. E olha que interessante, Raíssa, como uma pessoa que passou pela sua vida, às vezes ela nem sabe como que ela mudou o curso da sua trajetória. Isso é muito interessante pra gente pensar e a gente refletir, que a gente nunca sabe quem a gente tá exatamente, não Uhum. é verdade? É. Então, às vezes, a gente naquele dia tá meio mal-humorada, tá meio cansada, tá, e a gente não entrega o nosso 100%. Esse é um insight da sua história, quando você era adolescente, estava com espinhas, Toda a diferença. toda a diferença em quem você é hoje, né. Sim, aí depois eu segui ela um pouquinho, esses dias eu até vi ela num evento, eu falei: "Ah, eu vou lá falar pra ela", mas acabou não dando certo de eu contar pra ela. E como que foi? Você passou na faculdade de medicina e durante a sua do seu curso você teve contato com dermato e bateu o martelo, quando que foi isso? É, assim, aí dentro da faculdade a gente sempre acaba se apaixonando por outras coisas, né, eu sempre gostei muito de fisiologia, então eu achava muito interessante a parte de nefro, de cardio, e passeei um pouquinho por essas especialidades, mas a dermatologia sempre falando mais alto. Sempre fui da liga de dermato ali do Júlio Miller, então no internato rodei bastante no ambulatório e aí, assim, no final prestei prova pra dermato mesmo. Durante a faculdade eu acabei começando a namorar, então assim, nunca tinha sido uma ideia muito sair de Cuiabá pra fazer minha especialidade fora, pra mim era muito confortável. Estava na casa dos meus pais, né, sempre morei com os meus pais. Na época do vestibular eu passei em Goiânia, passei no Rio e decidi ficar aqui. Então assim, era muito confortável fazer minha residência aqui e tocar minha vida aqui. Mas aí durante a faculdade namorei, a gente começou com um sonho de ir um pouquinho pra fora, de conhecer uma outra realidade, que é muito diferente, né, a gente sempre quer conhecer algo maior e depois voltar. E aí acabou que a gente prestei prova aqui pra dermatologia no Júlio Miller, e prestei prova em São Paulo também. E aí talvez tenha sido um grande erro meu, porque na época a gente tinha tomado a decisão de que não queria se separar, assim, não queríamos ir embora junto ou ficar juntos. E a residência do meu que hoje em dia é marido, não tinha ortopedia aqui em Cuiabá, então assim, ele com certeza ia embora, não tinha muito por que eu prestar a prova aqui se a gente tinha tomado essa decisão, mas não tive coragem, sempre fui apaixonada pelo Júlio Miller, eh e falei: "Ah, eu vou prestar a prova aqui, depois eu decido o que que eu faço". E aí no final acabou que eu passei aqui, e não passei em nenhum lugar fora. E ele acabou passando fora, e aí a gente ficou no impasse, e agora? Você vai desistir da vaga da dermatologia, que a gente sabe que é uma loucura desistir, né. Mas enfim, acabei desistindo, decidindo ir pra São Paulo, estudar mais um ano pra passar lá. E aí, assim, foi a maior loucura, que eu falo. Foi um ano muito difícil, acho que você, Lu, que já foi pra São Paulo, sabe muito bem, né, contou pra gente um pouquinho da trajetória. Foi um ano muito difícil, assim, São Paulo é um lugar muito grande, acabou que eu não tinha nenhum amigo, eu não entrei em nenhum serviço, então, assim, não convivi com ninguém de residência, né. Comecei a dar plantão em lugares longe, ficava muito sozinha, porque ele estava fazendo o R1 de ortopedia, então quase não vinha pra casa, então pensei várias vezes: "O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu fiz da minha vida? Se eu não passar, o que que aconteceu? E vai dar tudo errado", sabe. E aí no ano anterior eu tinha feito a prova em São Paulo e eu tinha ficado muito perto de passar.
Eu tinha ficado perto de passar no IANSP, que pra mim era um serviço excelente, com uma localização excelente. Tinha ficado por um. Falei: "Ah, vou estudar mais um ano, vou me dedicar mais e vai dar certo". E o IANSP foi uma das primeiras provas que eu fiz. E eu não fui nem pra segunda fase. Assim, desestabilizei totalmente. Olha isso. Foi muito difícil. A minha nota de corte foi muito abaixo da nota de corte. E eu falei: "Ah, ferrou, né. Larguei uma residência, não vou passar em mais nada". E aí foi um processo bem difícil, assim. É. Foi um ato de coragem, na verdade, hoje, olhando pra trás, é fácil a gente falar: "Você foi corajosa", porque você foi atrás do que você queria, foi atrás do seu sonho, além de estar junto com quem hoje é o seu marido, seu companheiro de vida, você queria fazer um serviço fora de Cuiabá pra viver essa experiência. Mas naquele momento, você não conseguia enxergar isso como algo maior. Isso é muito interessante da gente falar aqui como uma lição mesmo, porque eu convivo dando aula para várias meninas que estão nessa situação de prestando prova e eu não passei, e aí é o fim, e eu não aguento mais, e eu vou desistir, e não é assim, né. Eu falo, assim, para elas o seguinte, que não tem como dar errado, porque você vai continuar tentando até dar certo. Exatamente. Não existe a possibilidade de desistir, né. É o que eu falo, meu marido, prestou magistratura, né, hoje ele é magistrado, mas é mais ou menos a mesma lógica, vai dar certo se você colocar na sua cabeça que você vai tentar até dar certo. E no momento em que der certo, então no momento em que você entrar pra dermatologia, no momento em que você entrar pra magistratura, aí pronto, você é uma dermatologista, você é um juiz, aí Você acabou. esquece, Aí apaga. deu certo. Então, mas é um ato de coragem, né, assim, hoje e isso te fortalece, porque quando Uhum. isso passa, e passa, uma hora passa, você olha pra trás e você fala: "Cara, se eu dei conta daquilo, pode assim", né, não é? Com certeza. A gente olha cada coisa que a gente já fez, né, que a gente fala: "Meu Deus, eu Como eu pronta". consegui, É, não é? como que eu consegui? Mais nova, menos madura, e faz a gente crescer muito, né, Com muda muito. certeza. Mas aí, assim, acabou que no final deu certo. Eu também prestei prova do SUS, São Paulo, e foi o primeiro lugar que eu passei. Então, todo aquele esquema de dependendo da sua classificação, você vai para o leilão, você escolhe as vagas. E como eu já morava em São Paulo, eu já estava, estabelecida ali numa região próxima à Unifesp, que era onde meu esposo fazia, eu não queria um lugar muito longe, porque eu sei que a rotina de São Paulo já é louca, então se você morar num lugar longe dificulta muito a sua vida, né. Então eu acabei escolhendo o Hospital Ipiranga, que era mais próximo de casa, enfim, pra começar. Mas eu queria muito dentro, das provas que eu prestei ir para o SUSinho, que era o servidor municipal, que eu sabia que tinha excelentes professores aí, referências de muitas áreas, e aí acabou que eu fui chamada lá depois. Então assim, eu cheguei a começar a residência, eu lembro que eu comecei no estágio de hemato, que eu até falei pra pessoa: "Olha, não me deixa dentro do hospital, não me deixa porque eu acho que eu vou ser chamada no outro, e a provável é que eu desista". E aí eu fiz isso, eu troquei, e aí fui para o servidor municipal. E aí eu falo, assim, que foi eu tinha que estar lá. Foi a melhor coisa da minha vida. Olha. Era o lugar pra eu estar mesmo, mais do que o lugar que eu queria estar antes, e foi muito bom. Foi uma residência que fez toda a diferença na minha vida, assim. Na verdade, Raíssa, é interessante você falar isso, e aí me vem algumas memórias da minha vida, em quantas, situações que a gente gostaria muito de estar em um determinado lugar, por exemplo, Mogi das Cruzes, que foi a minha residência, hoje eu tenho plena convicção que era para eu ter estado lá, que era para eu ter, ficado trabalhando com a Denise, que isso mudou quem eu sou hoje, a dermatologista que eu sou hoje. Mas não era o que eu queria morar no Rio de Janeiro, na época eu fazia triatlon, eu queria ser atleta, treinar na lagoa, era assim que eu via a minha vida como residente, sabe. E assim, como as coisas vão delineando, e aí você fala: "Cara, se não tivesse sido assim, eu não seria quem eu sou hoje". Exatamente. E aí ficam 2 coisas, era pra você estar lá ou pela sua personalidade, em qualquer lugar que você estivesse, você ia ter tirado um bom proveito e ia ser uma excelente profissional, sabe. Aham. Então a gente fica com esse questionamento, essa resiliência, essa capacidade de se moldar ao ambiente, eu vejo muito, em quem, passa em prova, em quem se dá bem, porque são pessoas mais flexíveis ao ambiente, que o suportam mais as dificuldades e conseguem extrair o que tem de bom naquilo, sabe. E pela sua história é o que eu tô vendo em você. Sim, foi, um
um lugar, assim, que a gente sabe que a gente tem essa síndrome, né, de ser menor, de Cuiabá mesmo, tudo, mas realmente São Paulo, a gente tem contato com as pessoas que escrevem os livros que são referência pra gente na dermatologia, né, então, eu tinha chefes como a doutora Trindade, que mudou pra mim totalmente a visão de cosmiatria, e de inovação, de ensino, de empolgação em publicar artigo, enfim, que é uma pessoa pra mim que a gente fala que é a nossa mãe da dermatologia. E assim, eh, não me arrependo E de nada que eu fiz. e não é legal, por exemplo, assim, você tá lá naquele hospital com aquela mulher, eu senti muito isso no HC, aí você chega perto dela e você pensa assim: "Puxa, ela é um ser humano igual eu, a menina", porque a hora que você lê o livro, se é uma coisa tão distante e no momento que você tá perto dela, você fala: "Nossa, mas é igual eu, ela também tá". E isso é o poder do ambiente, da ambiência. Como a gente se torna melhor por estar em um ambiente com pessoas melhores antes do que a gente. E como isso é desafiador, sabe. É Sim, muito mais cômodo você estar num lugar em que você é a melhor. Não é? com E aí quando você se coloca num ambiente desse, você tem que ralar, você tem que chegar na sua casa de madrugada e ficar lendo pra você dar conta de discutir com não é vergonha, né, não é, mas é bem isso mesmo, assim, quando a gente dentro da residência, porque no R1 a gente não roda muito na dermato, né, acabou que hoje em dia mudou um pouco isso, acho que na nossa época a gente fazia o ano obrigatório de clínica aí, mas hoje em dia já não é tão obrigatório assim. Enfim, na minha época estava nessa transição, e aí a gente acabou que rodou umas 4 meses na dermato, assim. Quando a gente chegava no ambulatório, a gente falava: "Meu Deus, é a doutora Ada". isso. E aí todo mundo ficava olhando, assim, dava um medo de falar com ela. Sim. E aí a gente foi ao longo do tempo a gente vai ficando amigo, né, uma pessoa super generosa, maravilhosa, e aí a gente vai no congresso e todo mundo quer tirar foto com ela, a gente fala: "Gente, vocês não têm noção de quão enriquecedor isso é, de ter o contato com a pessoa que trouxe o botox para o Brasil, né, que fez tanta diferença na ciência, assim". E foi uma experiência incrível. No meio da minha residência, acabou que eu passei pela pandemia. Então, assim, quando eu entrei no R2, que era o ano que eu ia viver a dermatologia mesmo, né, que estava livre da clínica, né, dos plantões, do choque, enfim, a gente passou uns 4, 5 meses só no Covid. Então foi bem caótico, mas depois que a gente voltou pra dermatologia, a gente correu atrás, assim, de todo o prejuízo e acho que a gente voltou com mais animação ainda pra tentar fazer tudo valer a pena. E realmente valeu muito a pena toda a loucura até lá. Que e dentro da dermato, Raíssa, tem alguma área que você se identifica, que você gosta mais, que você gostaria de seguir? Eu eu gosto também muito disso, gosto de tudo, tenho essa dificuldade de me especializar em uma coisa só, porque eu acho que também a dermatologia permite isso, né, que a gente faça várias coisas, tenha várias facetas, mas eu gosto muito da parte de procedimento, eu amo cirurgia dermatológica, o meu serviço era uma parte muito forte de cirurgia, então pra mim era muito legal, e eu amo a parte de cosmiatria. Eu acho que a clínica é uma coisa, assim, que não tem como a gente não gostar e falar que não faz. Eh, é a nossa rotina, né, é a nossa obrigação, a gente tem que ser boa na clínica, saber tratar tudo de doença, mas eu amo a parte de que envolve procedimento mesmo, que envolve cirurgia. Mas acabei me especializando em tricologia, porque, assim, na minha residência, como a gente tinha muito contato com a cirurgia, acabava que a gente meio que fazia as coisas que se fazia numa especialização, sabe. Então a nossa residente a gente conseguia fazer cirurgia de Mohs, por exemplo, que é uma outra subespecialidade sem precisar passar por cirurgia dermatológica. E aí eu acabei me especializando em outra coisa que eu acho que ia me agregar um pouco mais no pós. Aí eu acabei fazendo tricologia depois que eu terminei, lá no mesmo serviço. Fiquei mais um ano lá. Ah, legal. Muito interessante. E é legal a gente falar sobre isso, que na residência de dermatologia, a gente acaba passando por todas as subespecialidades e a gente já sai apto a atuar em todas as subespecialidades. E o que que te levou, então, além de já ter toda a aptidão para executar, ainda assim fazer mais um ano de uma subespecialização? Eu acho que, assim, no caso da tricologia, que é uma especialidade relativamente uma sub, né,
com doenças mais recentes, né, que tem evoluído um pouquinho mais, eu acho que o fato de me dar mais segurança em estudar mais um ano, porque tem muita coisa nova acontecendo, tem doença que está sendo descoberta ainda, né, fisiopatologia aí mudando um pouquinho, então foi o que me fez querer me aprofundar mais pra ter essa segurança de uma coisa que ainda tá meio recente, assim. Eu acho que a palavra é segurança mesmo. Eu acho que, como a gente falou, tanto a faculdade de medicina, no momento que você recebe o diploma, você fala: "Mas puxa, e agora? Sou só eu, né, eu já tô pronto para o que daí vier, pode vir uma parada cardíaca, pode vir um choque cardiogênico, eu tô pronto, pode vir uma criança". Que até ontem você estava com alguém, né. Até ontem do seu lado, já é professor carimbando pra mim, agora é o meu carimbo, é o meu nome, alguém pode me dar uma criança afogada, eu vou dar conta. E aí, não sentir-se pronto, acaba sendo o normal. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, também de todas as possibilidades, mais receio a gente tem, não é? Mas eu vejo todo mundo falar: "Ai, mas fulano faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo". Não, mas eu não faço ainda, mesmo já sendo médica, dermatologista, tendo, aptidão para tal, no meu diploma, eu ainda prefiro ter mais segurança. E essa segurança que eu acho que é um grande diferencial, na verdade, é o receio, o A receio. prudência, né, eu acho que, assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. E mais a gente tem medo de estar deixando alguma coisa pra trás, né. Exatamente. Então essa coragem aí que muitas pessoas têm, fazendo, sei lá, um curso de final de semana, alguma coisa assim, não é uma coisa que é muito nosso perfil, né. E na verdade, o receio que a gente tá falando, o medo, a vontade de fazer mais um ano por segurança, não deixa de ser zelo, cuidado, Respeito, né. por aquelas pessoas que confiaram a nós, né, o cuidado deles. Então, quando eu falo assim, por exemplo, plantão em UTI, pra mim, pra pessoa ter a aptidão pra cuidar do meu pai, por exemplo, o dia que meu pai for pra uma UTI, eu quero que seja o cara que mais estudou, o cara que fez e que fez uma especialização pra isso. Freio de orelhada. E a mesma coisa, seguinte, a pessoa que chegou até nós atrás de uma dermatologista, eu quero que a pessoa saia da nossa presença com essa sensação de: "Não, ela é plenamente capacitada para resolver o meu problema", não é? E aí é mais ou menos por esse caminho que mesmo tendo feito uma residência, a gente optou, né, Sim. por fazer mais uma especialização. Uhum. E você voltou para Cuiabá. Como que foi esse processo também de você voltar para cá? Como É, assim, a nossa ideia nunca foi morar em São Paulo. A gente sempre pensou em fazer tudo que dava pra fazer lá, aprender, pegar tudo de bom, mas voltar pra casa pela qualidade de vida mesmo de uma cidade menor e tudo mais. Eh, e aí a gente acabou ficando um pouquinho a mais, porque você vai decidindo fazer essas subs aí, mas teve um ano que a gente falou: "Olha, agora acabamos, né, tem que voltar, a gente já tá aí com 30 e poucos anos, a gente quer ter filho, tudo, então é hora de voltar". E aí a gente sempre tem o receio de voltar de repente, né, voltar de uma hora pra outra, largar tudo que eu tenho de trabalho lá, pra recomeçar a vida aqui do zero. Então o retorno foi bem gradual. A gente demorou aí uns 2 anos, foi o período que eu conheci a Lu, e aí comecei a vir pra Cuiabá uma vez por mês, e depois a gente acabou vindo a cada 15, até que a gente decidiu: "Olha, dá pra voltar agora, tem uma certa estabilidade pra voltar", e aí a gente veio agora faz um ano que a gente tá A aqui. família do seu marido é daqui de A Cuiabá. família do meu marido é do Paraná, do interior do Paraná, mas ele fez faculdade aqui, então, assim, o interior do Paraná é um lugar que o mercado tá um pouco saturado, nunca foi uma opção a gente voltar para o interior, a gente sabia que queria voltar pra Cuiabá, então a minha família é daqui, e aí a gente acabou optando por voltar pra cá. Legal. Eu acho que assim, agora infelizmente a gente vai ter que caminhar para o final. Eu quero que você pode olhar para lá e deixe um recado para quem tá ou cursando faculdade de medicina e se interessa pela dermatologia, ou para quem tá prestando prova e tá com dificuldade, não passou, tá pensando em desistir. O que que você diria para essas pessoas? Ai, gente, eu diria assim, que vale muito a pena fazer uma residência. Hoje em dia a gente sabe que, o número de vagas de residência aí, apesar do número de faculdades, ele se mantém aí o mesmo, então tá cada vez mais difícil passar.
mas faz total diferença, né, na formação, A carga na tua horária. segurança, então vale a pena se dedicar se você tem sonho, vai valer a pena e é isso, vai dar certo, se você se propuser a tentar até dar certo, vai dar certo, e quando você não parar antes, vai acontecer, é só não parar, quanto mais você estuda, com certeza mais conhecimento e cada vez melhor você vai, e depois vale muito a pena. Isso aí, obrigada, Raíssa. Obrigada. Foi maravilhoso e até a próxima. Até.